Boa noite. Olá, pessoal. Estamos começando a live agora. Vou falar sobre o curso, sobre várias coisas a respeito disso. Se vocês têm perguntas, eu vou tentar acompanhar aqui. Nunca consigo acompanhar muito bem, mas vamos ver se eu consigo. E eu quero esclarecer várias coisas a respeito do curso, o que significa, por que faz uma diferença fazer esse curso. O que é o visagismo? O que ele vai trazer como vantagem para um profissional que trabalha com a imagem pessoal? Tem muita confusão, porque muita gente está falando sobre visagismo e estão falando certas coisas que não tem muito procedimento. E que está misturando visagisme com visagismo, são duas coisas completamente diferentes. E eu quero esclarecer isso, né? Porque eu estou vendo pessoas ficarem decepcionadas. Gente fala, visagismo não funciona, mas na realidade ele funciona, porque tem centenas de pessoas colocando em prática o que ensino e tendo resultados incríveis. Quem acompanha essas pessoas vê o que está sendo feito. E é só ver os comentários de quem está fazendo o curso, de quanto isso está mexendo com as pessoas. Parece que algumas pessoas até estão exagerando, né? Mas não é bem. Deixa eu ver uma coisa aqui. E é uma coisa tão fantástica, mas o fantástico é para o seu cliente, não é só para você, também é. Mas o grande beneficiário do visagismo é o seu cliente. Quando eu falo de visagismo, eu falo visagismo porque eu esqueço, porque estou falando disso há 17 anos e eu esqueço que tem gente falando de visagismo que tem uma confusão. Eu estou falando do visagismo que eu criei, o visagismo Philip Hallowell, que é baseado em Image ID. Né? E o grande beneficiário de tudo isso é o seu cliente. Porque as pessoas estão extremamente insatisfeitas com suas imagens. A razão principal para fazer o curso deveria ser para atender melhor o seu cliente. E por que eu falo que as pessoas estão tão insatisfeitas? Porque é isso que as estatísticas, as pesquisas de mercado estão revelando. Nós temos várias pesquisas e todas elas chegam num número mais ou menos igual, que é de 70% de insatisfação. Ou seja, de cada 10 pessoas que entram num salão de beleza ou para fazer um trabalho de estética, etc., 7 ficam insatisfeitas. Só que, em geral, o profissional não fica sabendo dessa insatisfação, porque a pessoa não retorna, não reclama, ele simplesmente vai para outro profissional. E essas pesquisas são de grandes empresas como a Vela, a L'Oréal, que já fizeram,
e que mostraram, por exemplo, que duas pesquisas, que 70% das pessoas que entram num salão, por exemplo, de beleza, não ficam satisfeitos com as informações que recebem, não ficam satisfeitos com os resultados, o que é feito. Ou, por outro lado, outras estão dizendo que há um baixíssimo nível de fidelização, que o máximo seria até, por exemplo, 30%. Mas isso é o máximo. Quando você começa a conversar com as pessoas, você vê que, na realidade, esse número está em 15%, 10%, quando é bom. E é por isso que abre e fecha tanto salão. E o que é o resultado disso? Todo mundo busca um diferencial. Eles acham que o que eles estão fazendo está bom. Então, o diferencial tem que ser no atendimento, no gestão, alguma coisa desse tipo. Mas não é. O problema principal é no que está sendo oferecido ao cliente. E tem outro detalhe. 90% das mulheres quer uma consultoria. E quase ninguém faz uma consultoria dentro de um ambiente, a não ser que seja uma consultora de imagem, né? Isso é muito, muito ruim, porque quem sai perdendo com tudo isso são os clientes dos profissionais e eles saem com suas imagens inadequadas. E quando você pensa que sua imagem é uma identidade visual, isso é extremamente sério, porque as pessoas estão andando pela rua, encontrando pessoas, tendo relacionamentos profissionais e particulares e íntimos, com imagens que estão dizendo algo sobre elas que não tem nada a ver com quem elas são. Não é simplesmente uma questão de estética. E tudo isso vem a um problema central, que é a maioria das pessoas que atendem um cliente não sabe quem essa pessoa é e o que ela realmente quer, o que ela deseja. E o que elas desejam é o que elas desejam expressar. Elas querem passar força, delicadeza. Elas querem mostrar o que sobre quem elas são. E como nunca houve nenhum método para realmente analisar essa pessoa que senta na cadeira de um barbeiro ou de um médico ou de um cabeleireiro, maquiador, quem vai fazer sua sobrancelha. Você está olhando para uma pessoa que você nunca viu na vida. Quem é essa pessoa? O que ela deseja? Não é o que ela deseja, não é que ela diz, eu quero o meu cabelo com uma franja cobrindo minha testa, por exemplo. Não é isso que ela quer. Ela quer expressar algo. E é isso que esse método que eu criei permite saber a respeito do seu cliente. Primeiro, porque você faz uma análise facial. E isso permite fazer a análise, conhecer fisicamente o rosto, se é um rosto oval, se é um rosto retangular, se é um rosto triangular, o que seja. Conhecer as feições, que tipo de feições, os olhos são espaçados, o nariz é grande, é pequeno, é proporcional ou não é proporcional, quais são as características desse rosto fisicamente.
Mas, mais importante do que isso, o que é que esse rosto revela sobre a pessoa que está à sua frente? No sentido do seu temperamento, não da sua personalidade. A gente tem que fazer uma distinção entre essas coisas. O temperamento é algo essencial da pessoa que não muda a vida inteira. Vem do DNA, da genética da pessoa e é responsável por 50% da sua personalidade. O que nós não sabemos quando olhamos para uma pessoa é como ela está usando essas características. Como que a vida afetou essa pessoa para que ela use positivamente, negativamente, exageradamente, ou que talvez esteja reprimindo essas coisas. Então, nós temos que conversar com a pessoa. Você pode ler o que o olho está dizendo sobre essa pessoa, se é muito emotiva, se é pouco emotiva, mais fria, intensa ou leve. Mas não mostra se isso é bom ou é ruim para a pessoa. Se ela sabe lidar com essa característica, né? Você tem que saber, você tem que conversar com essa pessoa e extrair dela todas essas informações para saber se você acentua ou diminui certas características. Isso que é descobrir o que você deseja expressar pela sua imagem. E você não sabe nada da sua trajetória. Você não sabe se ela é casada, se é separada, se é solteira, se é viúva, se tem filhos, se não tem filhos, se trabalha num cargo de liderança ou se é uma pessoa num cargo mais simples, se é uma pessoa que precisa mostrar agressividade ou acolhimento. Como que você vai saber sobre tudo isso se você não conversa com a pessoa? Se não faz a consultoria? Mas isso é uma arte. Tem que aprender a como fazer isso. E todo esse método que eu criei foi criado ao longo de muitos anos. Envolveu muita coisa. Não foi feito assim. Eu tive uma ideia de cair do céu e criei esse método. Não, foi muitos anos. Aqui atrás, você vê alguns dos livros que são a base de tudo isso. Isso é só um punhado de coisas. São livros sobre psicologia, são livros sobre... por exemplo, aqui tem um livro sobre o mercado, o choque do futuro, do Alvin Toffler, que fala isso foi escrito em 1970, que fala sobre o mercado, de conhecer como isso funciona. Esse livro aqui, o Naked Ape, que é o macaco nu, é um dos clássicos da antropologia. Tem livros sobre criatividade, tem livros sobre de literatura que falam de processos de criar um estilo, que criar um estilo na arte é a mesma coisa que criar um estilo pessoal. E foram muitos anos ensinando para descobrir como fazer isso, como extrair, por exemplo, um estilo. É uma das coisas mais difíceis de fazer. Porque a pessoa não sabe qual é o seu estilo. Não é simplesmente saber seu estilo, vamos dizer. Eu tenho um estilo moderno. Não é isso, não. Eu tenho um estilo contemporâneo. Não, seu estilo é reflexo de como você pensa. E não só o que você pensa. Dos seus princípios, dos seus valores. É uma coisa extremamente profunda.
E a mesma coisa que criar um estilo de arte, da maneira de você pintar, é a mesma coisa que a maneira que você vai se expressar através de suas roupas, sua imagem, seu cabelo e tudo mais. E é isso que eu ensino, mas foram anos ensinando as pessoas e descobrindo como é que se faz isso. Eu ensino isso. E uma coisa interessante que eu estou vendo é que as pessoas estão questionando. Eu não gosto de curso online. Ou, eu prefiro curso presencial. Bom, nós estamos já na 3ª turma do curso online. E tem algumas pessoas aqui, a Benê, que estão vendo aqui, que já estão fazendo o curso. E os resultados de quem está fazendo o curso online são muito melhores do que quem fez no presencial. Você vai, como assim? Bem, é o seguinte, que durante os anos, final de ano de 1989 a 1991, eu fiz um programa da TV, eu participei de um programa chamado Revistinha. O Revistinha era um programa diário que era dirigido para adolescentes. E nesse programa tinham oficinas. Eles convocaram vários professores e eu era um deles. Eu fazia uma oficina de artes, ensinando princípios do desenho. Tinha de química, tinha de matemática, de inglês, de biologia, acho que eram 11 assuntos. E nós tínhamos 5 a 7 minutos, dependendo do tipo de coisa. Por exemplo, química tinha 7 minutos, porque geralmente envolvia alguma experiência que ele tinha que mostrar. E em 5 minutos, tinha que mostrar algum conceito de luz e sombra, de perspectiva, de eixos, alguma coisa sobre a linguagem visual, ou como se desenha um rosto de perfil ou de frente, em 5 minutos. E essa foi minha escola de aprender a como usar o vídeo para ensinar. E depois, por causa dessa oficina, que foi 2 anos, foi uma faculdade de 2 anos, de aprendendo o que é televisão, o que são os recursos e tudo mais. Aí, fui convidado para transformar isso numa série que foi chamado de A Mão Livre. Isso finalmente aconteceu em 1994 e foi um enorme sucesso, porque era falando sobre a linguagem visual. Mas foi um sucesso porque eu tinha uma equipe incrível e nós sabíamos como usar a linguagem da televisão e do vídeo para fazer educação à distância, o EAD, ou um curso online. Era um curso praticamente a mão livre. Eram 26 programas de 15 minutos, em que se falava sobre a linguagem visual. Eu escrevia as coisas, então eu descobri o timing, qual o tempo de você fazer cada fala, de você cada coisa. Oi, Cris, tudo bem? A Cris Winter, que acabou de entrar aqui, foi a diretora dessa série. E nós tínhamos uma equipe incrível, 3 câmeras mostrando como fazer. Para 15 minutos, levava 9 horas de filmagem. Não porque eu errava toda hora, eu errava também, mas porque tinha que achar a luz certa, você tem que achar uma coisa certa, para você tem que parar. Então, de 9 horas, traduzia para 15 minutos. Não era simplesmente eu sentar na frente da câmera, desenhar, pintar, ou ensinar como eu fazia
no Liceu de Artes e Ofícios, o desenho. Não era isso. Porque a linguagem é diferente para a sala de aula do que é para o vídeo. Então, quando eu fui pensando em fazer um curso online, eu comecei a pensar isso em 2013, 2014. Levei quase 5 anos pensando em como fazer o curso online. E eu convidei a Cris e o filho dela, o Gustavo Winter, a participarem, de serem os diretores, os produtores, quem filmasse isso, porque eu queria essa mesma simbiose, esse mesmo conhecimento do que era o trabalho, e resultou nesse curso. Então é um curso pensando naquilo como passar um conhecimento pelo vídeo. E o que nós descobrimos é que é muito melhor pelo vídeo. Por quê? Porque tudo é gravado, a não ser 8 lives que são feitos para responder perguntas e dúvidas, esclarecer coisas um pouquinho a mais. Mas tudo é gravado e as lives também são gravadas. Então são 70 vídeos, é muita informação. E são colocados em 8 módulos que correspondem aos 8 períodos do curso presencial. Porque o curso presencial era 4 dias, em um período de manhã e o outro período à tarde, eram 8 horas, e isso foi feito em 70 vídeos de 8 módulos. Mas não é eu sentado lá em frente e falando. Tem 2 câmeras, tem o ritmo de mostrar coisas, de mostrar slides, de mostrar imagens, tem uma série de coisas para que seja interessante. E nenhum vídeo é muito longo, porque o tempo de concentração em frente do vídeo é diferente do tempo de concentração dentro da sala de aula. Porém, tem uma enorme vantagem. Você pode pausar o vídeo. Você pode retroceder para rever uma informação que talvez você vai entender de uma forma diferente mais para frente, você quer rever isso. Você pode parar para estudar bem um rosto, que eu estou falando das proporções, de ver as coisas. Você pode refletir sobre as coisas, porque tem muitas informações que são totalmente novas para as pessoas. E o mais importante, você pode refazer tudo várias vezes. E a maioria das pessoas, pelo que a gente pode ver que a gente pode ver como as pessoas estão assistindo o curso, fazem cada módulo 2 ou 3 vezes. Então faz o curso 2 ou 3 vezes. E não é a mesma coisa que o curso presencial. O presencial, se você quer que eu pare para você absorver, você tem que falar: professor, você pode deixar esse slide um pouquinho mais tempo? Só que tem um tempo, porque eu tenho que terminar tudo em 4 dias. E é muita informação, então eu não posso deixar muito tempo. E na sala de aula, isso é uma coisa de estatística, você não consegue absorver 100%. Por quê? Porque você tem que repetir. Você absorve 25%, 30%. Por isso que muitas pessoas que estão fazendo trabalhos incríveis, são as pessoas, tem gente que já fez o curso presencial 3 vezes ou 4 vezes, e cada vez que faz, acha que está fazendo um novo curso. Só que é o mesmo curso. Quando você faz o curso online, você tem 1 ano para fazer tudo isso.
E o que é mais importante e talvez mais enriquecedor é que quando você coloca em prática, começa a colocar em prática, você encontra novas dúvidas. E você pode voltar para refletir, para ver, para rever as coisas e tudo mais. E isso é uma enorme vantagem. A outra coisa é que no vídeo, numa plataforma, você não tem limite de quantos artigos você consegue colocar. Uma apostila, se eu vou pôr todo material que eu ponho no curso online, numa apostila para o curso presencial, vai ficar um calhamaço. E também tem muito mais exercícios. E a gente pode fazer testes entre um módulo e o outro, que não são testes difíceis, mas são testes para que a pessoa possa ver se absorveu bem as informações. Esses testes também estão lá porque eu não quero que a pessoa pule para frente. Eu quero ver temperamentos, por exemplo. Então pula para frente. Mas se você não viu o que foi antes, tem um método, tem uma forma certa de como você deve absorver tudo isso para que faça sentido. E tem uma prova final que a pessoa tem que fazer para receber o certificado. Então, quem sai do certificado, com o certificado online, tem uma avaliação verdadeira. O curso presencial não tem o tempo para fazer tudo isso. Por isso que nós não vamos fazer o curso presencial mais. Nós vamos substituir o curso presencial por eventos presenciais, mas para as pessoas que fizeram o curso, para que eles possam me encontrar para conversar comigo, com a Sônia, com a Simone e outras pessoas que estão fazendo trabalhos incríveis e ter uma nova experiência. Né? E isso que vamos dizer, por que o curso é tão melhor? Além do curso, tem os livros, né? São esses 2 livros. Esse foi o primeiro, Visagismo, Harmonia e Estética, e esse foi o segundo, o Visagismo, Identidade, Estilo e Beleza, Visagismo Integrado. Esses são as apostilas maiores do livro, do curso. Todo mundo deveria comprar esses livros porque eles acompanham o curso. Mas um livro não substitui um curso. Isso é muito importante entender. Eu vejo muitas pessoas achando, eu vou ler o livro e eu vou conseguir fazer o curso. Eu vou conseguir pôr em prática o visagismo. Mas não é a intenção da gente de que você faça, que você aprenda por um livro. Isso é impossível. Como vou colocar toda essa informação de todos esses livros que eu tive que ler durante 35 anos em 2 livros? Impossível. Não tem como. Não tem como pôr isso até no curso, mas um curso tem horas de curso. Tem muito mais informação do que tem nesses 2 livros. E a forma como você coloca no curso é diferente. É uma outra linguagem, adequada para ensinar. O livro é para informar e complementar o que se aprende no curso. Quando eu fui convidado pelo Senac, a ideia era fazer uma apostila, só que eles acharam que a apostila foi tão rica que deveria ser um livro. Então eles mudaram de ideias, que eles iam fazer um curso de visagismo no final, e que esse livro seria a apostila do curso. Mas não é o curso, é a apostila do curso.
E se a gente pudesse aprender por livros, não existiria universidades, não existiria escolas. Você precisa do professor para orientar, para mostrar como usar o conhecimento. E depois você tem que pôr em prática para realmente dominar tudo. Isso é o processo de aprendizado. Não é lendo o livro que você vai aprender. Eu posso ler todos esses livros, que é onde tem de sociologia, de antropologia, de psicologia, etc. Eu tenho muita informação. E eu posso pegar essa informação e criar um curso de visagismo baseado nessa informação. Então tem, por exemplo, o livro, deixa eu ver, está aqui embaixo, não vou nem pegar, mas um livro do Jung sobre símbolos arquetípicos. Eu conheço muito sobre símbolos arquetípicos, mas eu não fiz psicologia, eu não sou formado em psicologia para poder fazer um curso que ensina sobre símbolos arquetípicos como o Jung pretendia, que era para fazer a leitura dos sonhos e para usar dentro de um processo de psicoanálise. Eu não sou capacitado de fazer isso. Eu tenho conhecimento daquilo, eu tenho informação disso, mas não posso ensinar para isso. Eu posso usar esse conhecimento para criar um método para usar dentro do visagismo e ensinar como usar isso dentro do visagismo. Agora, para você ensinar o que eu estou ensinando, tem que ter o conhecimento que eu tenho e tem que ter posto em prática e tem que ter trabalhado isso vários anos para poder passar isso adiante. Não é simplesmente, eu fiz o curso e eu vou ensinar. É como um médico que faz um curso de medicina. Eu aprendi, eu fiz 6 anos de medicina, agora eu vou poder ensinar. Negativo. Você tem que trabalhar como médico vários anos antes que você possa se transformar num professor. É a mesma coisa com qualquer coisa. Não é simplesmente, eu aprendi, não é alguma coisa de papagaio, que eu vou repetir o que eu li ou que eu ouvi dentro de uma sala de aula. Você tem que ter a experiência de usar aquilo. E quando você fala sobre visagismo, é uma arte. Então tem a mesma complexidade do que a medicina, ou a engenharia, ou o direito. É de criar. Você tem que saber como criar. E o visagismo não é só símbolos arquetípicos. Não é só temperamentos. Não é só psicologia. Não é só antropologia. Tem uma coisa muito maior do que tudo isso por trás disso, que é a linguagem visual, porque nós estamos falando de uma arte visual. Então, um dos maiores problemas que os profissionais de beleza têm é que eles nunca foram ensinados nada, mas zero, sobre linguagem visual. Nem na escola e nem nos cursos específicos. Não se ensina linguagem visual. Uma das coisas que o Senac queria, quando me convidou, era ser o primeiro curso no mundo a ter linguagem visual. Pense nisso um pouquinho. É o primeiro curso no mundo que era a proposta deles. E o que eu ensino é a primeira vez no mundo que se ensina linguagem visual dentro do âmbito da criação da imagem pessoal, para cabeleireiros ou maquiadores. O que se ensina é técnica, é como executar um trabalho.
mas não ensina como criar um trabalho. Não ensina a descobrir o que fazer. Se ensina como fazer. Mas que adianta saber como fazer se você não sabe o que fazer? E essa foi a primeira pergunta que eu fiz para o Hélio Sasaki no Senac. Como é que o cabeleireiro sabe o que fazer para o cliente? Ele me respondeu, não, ele não sabe. Eu falei, mas então como ele faz? Ele pega moda, coloca lá, ou pega uma foto e tenta reproduzir. Mas, basicamente, o que se faz no mundo inteiro é projetar no outro as vontades, os gostos, as preferências do profissional, não da pessoa. Só que o profissional não vai conviver com aquela imagem. É outra pessoa. Ele não vive aqui. Eu lembro que eu estava assistindo um programa, aqueles que fazem transformações na TV, isso muitos anos atrás. E um cabeleireiro fez um cabelo para um rapaz que ele achava que era bacana. O rapaz virou para ele e falou, você acabou comigo. Que agora eu tenho que voltar lá para a periferia e eu vou apanhar com esse cabelo. Eu posso até morrer. Porque você pôs alguma coisa que não tem nada a ver. Isso é um crime. Porque você acha que é legal, porque você acha bonito. Então, ótimo. Põe em você mesmo. Eu ouvi uma inglesa falando, eu adoro cabelo sexy. Falei, legal, então faça um cabelo sexy para você mesmo. Mas um cabelo sexy é adequado para uma médica ou para uma juíza? Não é. Então, você está fazendo a coisa errada para a pessoa que não precisa ser sexy. E que cabelo você vai fazer para a juíza? O que ela precisa mostrar? E para a médica, o que você precisa? O que ela precisa? Então, são todas coisas que as pessoas nunca pensaram, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa, então tá bom. Só que não está bom. Não está bom porque 70% está insatisfeita. E se você olhar com olhar objetivo, sem você ser subjetivo, que é o que uma pessoa de fora, eu não sou cabeleireiro, por exemplo, eu entro num salão de beleza e eu sento a observar. E o que eu vejo? Que 90 ou mais por cento, cada 10 pessoas que estão lá, 9 ou mais, ou de cada 100, 90 estão fazendo manutenção. Cortando as pontinhas do cabelo, retocando a raiz e nada mais. Bom, cortar a ponta do cabelo eu acho que até eu faço. Tocar a raiz não faço, mas cortar as pontas do cabelo eu faço. Isso é simples. Tem que fazer cursos e ir para a Europa e fazer cursos do Tony Guy, do Vidal Sassoon, do Longueiras, etc., para fazer isso. Não é isso com que o cabeleireiro, por exemplo, sonhou em fazer. Ele queria criar um estilo. Ele quer criar, mas não tem a mínima ideia do que isso significa. Ele se chama de hairstylist quando só está reproduzindo os estilos que outras pessoas criaram. E que esses estilos são muito poucos que conseguem fazer no mundo inteiro.
Por isso que eles vão para Longueiros, ou Paris, ou para Londres, ou procurar um estilo. Entendeu? Você passa de outro para outro patamar. Você está fazendo algo diferente. Não está retirando pelinhos de uma sobrancelha, ou fazendo a mesma maquiagem para todo mundo, ou fazendo o mesmo procedimento para todas as pessoas, como se vê que está todo mundo fazendo a mesma barba para todo mundo. Você cria uma imagem específica para cada pessoa que senta na sua cadeira. Isso é customização. Não quer dizer que vão ser totalmente diferentes. Cada um estilo totalmente diferente. Mas vai ser para ela, para essa pessoa, especificamente talhada para essa pessoa. E esse é o grande diferencial. E essa pessoa vai sentir que talvez pela primeira vez na vida ela foi vista, compreendida num salão de beleza. E quantas pessoas, eu ouço isso de quem está aplicando. E as pessoas falam, nossa, isso valeu para 2 anos de terapia. Bom, não é terapia, mas é terapêutico. Agora, como que você foge dessa padronização? Esse é a questão e é isso que eu ensino no curso. Mas você tem que ter todo esse conhecimento e saber como usar. Não é só ter conhecimento. Se quer só conhecimento, leia o livro. Você vai ter esse, é muito legal, bacana, mas como que eu uso isso? Como efetivamente eu faço? Como que eu procedo? E aí as pessoas leem e falam, mas não aprendi. Como falou, lê o meu livro de O A Mão Livre, e fala, mas eu não aprendi o desenhar. E eu pergunto, mas você pegou lápis e papel? Não. Então como você vai aprender a desenhar se você não pega lápis e papel? E educação não é simplesmente você repetir as coisas. Você precisa mais. E você precisa muito, você tem que ter formação para ensinar. Não é só aprender num curso, mas não é aprender linguagem visual porque eu ensinei em 4 dias de curso. É estudar linguagem visual. Na verdade, o curso de visagismo deveria ser 4 anos de faculdade. Isso que deveria ser, mas ainda não chegamos lá. Não tem isso, mas vai chegar lá. Vai fazer 4 anos, porque é muita responsabilidade você tratar da identidade visual da pessoa. Não é simplesmente, ficou bonito, tá bom. É muito mais do que isso. E são todas essas questões, é tão rico, que por isso que são 70 vídeos de discutir essas coisas, questões como máscaras, personalidade, o que as pessoas querem, as fases da vida, o processo criativo, e tem toda a parte de linguagem visual, como a luz funciona, como a cor funciona. Não é colorimetria, mas como funciona, o que é proporção áurea, por que é importante, como aplicar adequadamente. Eu ouvi uma pessoa falar outro dia, eu não concordo com proporção áurea. Como que não concorda com proporção áurea?
Proporção áurea é matemática. Não tem concordar, é objetivo. Existe, é pronto, não tem. Você pode não concordar com como a pessoa usa, mas não concordar com proporção áurea é um absurdo. Hã? Então, eu vim aqui para falar sobre isso, a importância de falar sobre isso, justamente porque as pessoas estão me questionando, estão falando, eu estou ouvindo muito ruído por aí, porque muita gente foi falando em visagismo, mas também muita decepção. Eu não esperava que isso explodisse de tal maneira que hoje tem, sei lá, quase 2 milhões de verbetes no Google. Quando eu comecei isso em 2003, sabe quantos tinha sobre falando de visagismo? 3 mil. Não tinha informação nenhuma. Ninguém estava aplicando. Por quê? Porque visagismo era uma coisa estética. O que combina com seu rosto? O que combina com sua pele? Como se isso bastasse. Não basta. É o que combina com você. Sua identidade. Quem você é. E quem é você? Não é uma pergunta fácil responder. E você tem que responder isso antes de responder o que você quer expressar. E é todo esse o processo que a gente ensina. Como é que você consegue sentar na frente de uma pessoa, olhar para ela e falar: para mim, o que é mais importante é saber o que você deseja expressar. E começar a fazer uma análise e uma consultoria. E depois de 20 minutos, 15 minutos, extrair dessa pessoa uma intenção. Mas não acabou aí. Você tem que saber como traduzir essa intenção numa imagem, com harmonia e estética. Isso é onde, se você não conhece a linguagem visual, não conhece o que chama a linguagem visual, é o desenho. E desenho vem da palavra desígnio, que quer dizer intenção, que é a arte de transformar uma intenção, uma ideia, um conceito numa imagem. Então você tem que fazer toda essa parte de como você vai construir a imagem. E não parou aí, não. Porque aí tem a execução. Mas o visagismo em si terminou na construção da imagem. Mas não na execução da imagem. A execução da imagem é quando você entra na particularidade de cada parte da construção da imagem pessoal. Do barbeiro, do maquiador, do cabeleireiro, do designer de sobrancelha, do dentista, do cosmiatra, do consultor de imagem. Aí que vai executar e efetivamente formar a imagem. Mas todo aquele processo anterior não tem nada a ver com qual técnica você vai usar. É igual para qualquer profissional da área da beleza ou da construção de imagem. Qualquer um. Então não tem sentido aquilo, visagismo para maquiador, ou visagismo para barbeiro, ou visagismo para vestimentos, ou visagismo para harmonização facial, ou visagismo para sobrancelhas. Porque visagismo é uma coisa só. Quando você vai fazer visagismo para alguma coisa, você está pensando
já está pensando errado. Porque não é isso. Você pode ter até um curso para quem já fez o curso de visagismo para ajudar, é quase um treinamento, uma mentoria da aplicação do visagismo na barbearia, na maquiagem, nisso, naquilo, etc. Mas não é diferente ensinar um cabeleireiro do que ensinar um dentista, um médico. É a mesma coisa, porque é o mesmo sentido. É como a medicina. O médico não entra não existe a medicina para dermatologista, a medicina para gastroenterologia, a medicina para quem vai trabalhar com os olhos ou com dentes ou o que seja. Medicina é medicina. E todo médico faz o curso de medicina antes de fazer a especialização, antes de se tornar um cirurgião ou um clínico, ou trabalhar com cirurgia plástica ou dermatologia ou com o que seja. Ele primeiro faz a medicina. E é a mesma coisa com o visagismo. Visagismo é antes de você executar o trabalho. Então não se engana de achar, eu não vou fazer o curso X porque eu sou maquiador, então eu preciso de um curso para isso para maquiador. Não, não é assim. Entendeu? E então são essas coisas. A Cris Calvão está falando aqui. Acho que a palavra visagismo foi mal usada, agora precisa ser ressignificada. Bom, eu concordo totalmente. Se eu soubesse que eu sei agora, eu não teria chamado meu trabalho, o que eu criei, de visagismo. Isso foi escolha do Senac. E eles não teriam escolhido se eles soubessem o que eu ia criar. Porque eles estavam pensando no visagisme que veio da França. E era, basicamente, estudar formatos de rosto, cor de pele, saber o que combina, o que não combina. Era um trabalho estético. Não envolvia nada de identidade, personalidade, nada disso. Eu não teria chamado porque eu não sabia que ia explodir. Para isso eu estava fazendo uma apostila, que virou um livro. Eu falei, que legal, vai virar um livro. Eu não tinha nem ideia do tamanho desse mercado. Eu não saberia, não poderia nem imaginar que hoje teria pessoas usando isso na Itália, na Austrália, Portugal, na Inglaterra, Irlanda, França, Canadá, Estados Unidos e em todos os lugares. Jamais ia pensar isso. Seria um maluco se eu pensasse isso. Eu achava que era muito interessante, muito bonito, muito legal, mas eu simplesmente fiz porque eu achei que deveria fazer. E, na realidade, o que está por trás disso é Image ID. O que eu criei foi Image ID. Image ID é o conjunto de informações e de teorias, de ciência, de arte, que foram fundidas para criar uma coisa chamada Image ID, que é que vai se tornar uma nova ciência. Aliás, já foi aceito como a base científica de um trabalho de pesquisa, de trabalho científico na USP, pelo Instituto de Psicologia da USP. Esse é o primeiro passo para ele se tornar
realmente ser reconhecido como ciência. Ainda não é ciência porque é tão novo, muita gente precisa fazer uma série de pesquisas. Só que a gente pode ter absoluta certeza que isso funciona e que tem validade. Porque antes da ciência ser comprovada, existe o que mostra que está funcionando. Mas isso é um processo de tempo. E dentro das academias tem muita resistência às mudanças, aquilo que é novo. Isso é normal. Vai levar, 50 anos talvez. Eu não vou ver isso se tornar ciência, mas vai. E provavelmente vai ter outras informações que vão entrar, que vão mostrar que não era bem isso que o Felipe pensou, era outra coisa. Tudo bem. O importante é que funciona. Que você está fazendo bem para seu cliente. E se você está fazendo bem para seu cliente, trazendo resultados bons, a consequência disso é que você vai ter o retorno disso. O retorno financeiro, o retorno de realização, o incomparável sentimento que é de ver a pessoa se encontrar no espelho e dizer: isso sou eu, não tem coisa igual. Então, teve pessoas que estavam perguntando, quando é o próximo curso? Provavelmente nós estamos programando para abrir as inscrições para a próxima turma online em outubro. Vai ter uma promoção, a gente não definiu ainda as datas, nada disso, mas você pode entrar no site, que é o visagismo.com.br, e você pode se registrar lá para receber as notificações sobre quando vai abrir as inscrições, qual vai ser o valor, como que vai ser tudo isso. E também eu faço artigos, eu mando para vocês, etc., outras informações falando sobre visagismo. Então, isso aí é como você pode ficar ligado para saber quando vai abrir a turma e ter a vantagem de você já pegar a promoção, que é sempre no início. Oi, o Marcos Inácio aí, que bom ver você aqui. O Marcos é um dos primeiros visagistas a colocar isso em prática na área da sobrancelha. E antes ele achava que ele era visagista, mas logo nós vamos fazer uma live com ele que vai ser muito divertida. Simone, olha lá, tudo bem? E Simone é nossa assessora, parceira no curso e enriquece o curso tremendamente. Bom, por hoje é só, e queria agradecer vocês aqui por ter me ouvido e eu espero vocês na próxima, né? Então, uma boa noite. Vão lá no site, se registram e eu espero que eu encontrar vocês no curso em outubro, se puder. Um grande abraço e tchau.